Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era novo ali na vizinhança. Tinha acabado de me mudar e acabei me deparando com uma situação que deve ser o maior sonho de todo homem. Não sei por que cargas d'água. Caí nas graças das duas meninas mais bonitas da minha rua. E acredite quem quiser, uma igualzinha à outra. Irmãs gêmeas, praticamente idênticas. Cá entre nós, qual é o homem que não gostaria de estar no meu lugar? Principalmente porque, na minha malandragem, eu acabei dando um jeito de me envolver com as duas ao mesmo tempo. Disputado talvez não seja exatamente a palavra, porque na verdade, uma delas não sabia da outra. Eu sempre fui meio malandro em relação à mulher. Isso eu preciso admitir. Eu só não sabia o que teria de enfrentar por conta desse meu jeito. Olha, quando conheci a Beatriz, na verdade eu não sabia que ela tinha uma irmã gêmea. Eu só fui saber bem depois. Para começar, a conheci num dia como outro qualquer, enquanto esperava pelo ônibus no ponto. Estava indo para a faculdade. A gente estava ali na fila, um do ladinho do outro, esperando o busum, quando de repente ela se virou para mim e puxou conversa. Nossa, como está demorando esse ônibus, hein? Desse jeito vou chegar atrasado. Você tem horas? Deixa eu ver aqui, são 15:45. Você está indo para a faculdade? Não, é que eu marquei com umas amigas lá no centro, só que, pelo jeito, a conversa ficou nisso. Pelo menos naquele primeiro momento. Só que, enquanto esperava pelo ônibus, eu não pude deixar de reparar na beleza daquela moça. Os cabelos lourinhos cacheados, a pele clarinha, os lábios rosados, os olhos verdinhos. Uma verdadeira princesa. Coisa mais linda do mundo. Fiquei me imaginando dando um beijo naquela boca maravilhosa, abraçando aquele corpinho lindo. Fiquei ali tão perdido nos meus pensamentos que sequer reparei que o ônibus já tinha chegado. Por coincidência, acabamos nos sentando um do lado do outro. Mas pelas tantas, assim do nada, ela me perguntou: escuta, não foi você que mudou no sábado ali para casa do lado da nossa? Imagine, a gente era vizinho, apesar de eu ainda não saber, e aquilo, claro, me interessou e muito. Como eu disse, era uma menina linda, linda e cheirosa. Depois que fomos devidamente apresentados, a conversa fluiu. Ela começou a me perguntar uma coisa atrás da outra. Sabe, pessoa curiosa? Falante, espontânea, queria saber de tudo. Ela perguntava e eu, é claro, malandrão como sempre, respondia. Às vezes, até exagerava um pouco na resposta, só para impressioná-la. Quando falei que estava fazendo o curso de publicidade e propaganda, os olhos dela brilharam. Era justamente o curso que ela queria fazer. Quando chegamos ao centro, parecia até que nos conhecíamos há muito tempo. Tanto que ela me fez aquele convite. Escuta, você não quer ir com a gente nesse barzinho que eu te falei? É bem perto daqui, no Largo da Ordem. As minhas amigas vão adorar te conhecer. Claro que fui. Aceitei o convite na mesma hora. Não ia perder a chance de ficar perto dela. E o fato é que aquilo que era para ficar apenas num shopping, num bate-papo entre amigos, acabou virando namoro. Acabamos ficando juntos aquela noite. E depois disso, não nos largamos mais. Me apaixonei perdidamente. E para minha sorte, o mesmo aconteceu com ela. O estranho é que, apesar de morarmos lado a lado, eu só fui conhecer a Joyce, irmã gêmea da Beatriz, quase 2 semanas depois. Foi, aliás, uma situação bem constrangedora e até engraçada. Como já disse, eu não sabia que ela tinha uma irmã, muito menos que eram gêmeas. Gêmeas idênticas, para complicar. Foi numa quinta-feira.
Normalmente eu chego em casa do trabalho ali pelas 4:30, tomo um banho, como alguma coisa e vou para a faculdade. E foi no momento em que estava entrando pelo portão que avistei a minha namorada sentada ali no banquinho em frente ao portão da casa dela. Bom, pelo menos eu achei que fosse a Beatriz, até porque não sabia da outra. Então, em vez de entrar no portão de casa, eu fui direto até onde ela estava. E já cheguei lhe dando beijo e abraçando. Ela ficou me encarando meio assustada e eu, percebendo o espanto dela, perguntei: "Ué, Beatriz, aconteceu alguma coisa?" Foi então que ela deixou escapar um sorriso. Eu logo imaginei. Você é o Luciano, né? O cara que está saindo com a minha irmã. Ela me falou de você. Isso sempre acontece. As pessoas nos confundem direto. Não, peraí. Que história é essa de irmã? Fiquei pasmo quando vi a outra chegando. Outra que, no caso, era a verdadeira Beatriz. Olha, colocando as duas uma do ladinho da outra, era impossível saber quem era quem. Eram iguais em tudo, até no jeito de falar, no tom de voz. Fiquei impressionado. E a verdade é que a partir desse dia, a minha vida seria transformada por completo. Lembro que já estávamos juntos, a Beatriz e eu, há quase um mês. E olha, não vou negar que era difícil identificar a minha namorada quando via as duas juntas. Eu ficava perturbado, claro. Nem tinha como ser diferente. Era apaixonado por uma, só que tinha outra, ali do lado, igualzinha. Sabe, aquilo mexia comigo. Eu até evitava esse tipo de situação, estar com uma com a outra ali do lado. Claro que com o tempo, eu fui percebendo algumas diferenças, coisinhas assim bem sutis. O jeito de ser, de se comportar, certas coisas que uma costumava dizer e a outra não. Com o tempo, não sei o que me deu. Na verdade, foi uma conversa que tive com um amigo na faculdade que me despertou aquela ideia. Sabendo do meu namoro, um dia ele me perguntou: "Escuta, Luciano, você nunca pensou em dar em cima dessa tua cunhada, não?" "Capaz, rapaz. Que ideia? De que jeito?" "Sei lá, né? Faz de conta que você confundiu uma com a outra. Você não disse que as duas são iguaizinhas? Então, dá o golpe e vê no que dá. O máximo que pode acontecer é ela rir da tua cara e contar para a irmã." Aquilo ficou na minha cabeça. Não vou negar que eu já tinha sentido vontade de dar uns pegas na Joyce, vamos dizer assim. Duvido que qualquer um no meu lugar não sentisse a mesma coisa. Puxa vida, a carne fraca. Eu sentia até ciúme quando a via na companhia de algum homem. Era como se fosse não a minha cunhada, mas a minha namorada, ali agarrada com outro. Apesar de eu saber que não era. De modo que aquilo ficou ali me martelando a cabeça, até que um dia acabei fraquejando. Sabe quando uma ideia fica ali martelando, martelando, martelando? Eu sabia que a Beatriz não estava em casa. Tinha acabado de falar com ela pelo celular. Quem estava em casa, na verdade, era minha cunhada. Eu a tinha visto brincando com o cachorro no quintal. Pelo jeito, devia estar sozinha, já que a Beatriz estava com a mãe comprando uma roupa no centro. Pensei, até que resolvi arriscar. Lembro que cheguei diante dela e, fingindo tê-la confundido com a Beatriz, já cheguei beijando e abraçando. Pro meu espanto, ela correspondeu. Pensei que fosse resistir, pensei que fosse dizer que eu estava enganado, que não era a Beatriz, que era a irmã dela, mas não. Ela correspondeu ao meu beijo e ao meu abraço. Olha, aí eu não entendi mais nada. Fiquei confuso. Sim, porque estava esperando uma reação e a reação não aconteceu, pelo contrário. Uma coisa era eu fingir que tinha me enganado, mas ela não tinha como se enganar. Ela sabia quem era.
Só que a reação que eu esperava não aconteceu. Ela correspondeu ao meu beijo, ao meu abraço e não reclamou. O problema é que em vez de parar com a brincadeira por ali mesmo, eu gostei da situação e insisti. Continuei beijando e abraçando a minha cunhada, como se ela fosse a minha namorada. Quando voltava para casa, fiquei me perguntando se ela desconfiou que eu sabia que não era com a Beatriz que eu estava, e sim com ela. Aliás, fiquei morrendo de medo que ela contasse para a irmã. Porque, apesar daquele lance de malandro, eu não queria perder a Beatriz. Estava apaixonado. Só que homem sabe como é. Como eu disse, apesar de serem gêmeas idênticas, eu conhecia certas diferenças. Eu notava coisas que outras pessoas não notavam. Eu percebia. Na cama, por exemplo, a Beatriz dava de 10-0 na irmã. Apesar de ter sido bom, até nesse ponto seria mau negócio trocar uma pela outra. Só que aí começou a acontecer uma coisa muito estranha. Por exemplo, de vez em quando, a Joyce deu para aparecer no final do meu expediente lá na firma, se fazendo passar pela irmã. Eu sabia que era ela. Só que ela se apresentava como se fosse a Beatriz. E talvez tenha sido esse o meu erro. Porque, em vez de dar um basta, eu fui permitindo. Estava gostando. Estava gostoso. Foi como eu disse no começo. Banquei o malandro. Reconheço que não agi certo. Principalmente com a Beatriz. Mas é que estava tão bom. E eu fui deixando, dando corda. Namorava uma e tirava uma casquinha da outra. Até porque a outra também estava gostando. Tanto que, em vez de esclarecer o mal-entendido, já naquela primeira vez, não. Ela gostou da brincadeira, embarcou. E mais do que isso, incrementou o jogo. Agora, ia até a porta da firma onde eu trabalhava, me esperar, se fazendo pela minha namorada. Eu não fui o único safado da história. Se fiz o que fiz, a Joyce também tem a sua parcela de responsabilidade. E olha, talvez até maior do que a minha. Fomos levando a brincadeira por quase 2 meses. De vez em quando, quando estávamos os três juntos, eu notava que a Joyce ficava emburrada num canto, olhando torto pra gente. Sabe, parecia não gostar de estar me vendo ali junto da irmã. E só depois é que eu fui entender o motivo. Ela estava apaixonada por mim. Na verdade, eu só descobri isso quando resolvi dar um basta naquela situação. Foi num daqueles dias em que ela apareceu no final do expediente tentando se fazer passar pela irmã. Eu já queria ter feito aquilo há mais tempo, mas ficava sempre adiando. Só que aquele dia, eu estava decidido. Ia pôr um fim naquilo de um jeito ou de outro. Lembro que ela já veio me abraçando. E eu a segurei assim pelo braço. Ô, Joyce, você não acha que já é hora da gente parar com isso? Essa brincadeira já foi longe demais. De repente a Beatriz descobre, e aí eu só quero ver. Ela ficou me olhando confusa. Como foi que você me chamou? Olha, foi um parto fazer essa menina parar com aquele fingimento. Quando viu que não tinha jeito, se saiu com aquela. Ah, Luciano, o que tem? Eu pensei que você também estivesse gostando. Se você quer saber, não é a primeira vez que eu saio com o namorado da Beatriz, não, viu? Aliás, ela também já fez isso comigo, sabia? Relaxa. Só que eu não queria relaxar. Pelo contrário, já estava arrependido de ter começado aquela brincadeira boba. Eu estava, na verdade, morrendo de medo de perder a minha namorada. Estava apaixonado pela Beatriz. E por mais parecidas que elas fossem, uma significava muito mais do que a outra para mim.
O problema é que a Joyce não aceitou. Disse que não era justo, que estava gostando de mim. Chegou até a chorar. Tentou me convencer de todas as formas de que era a mulher certa para mim. Só que eu estava decidido. Gostava da outra, estava apaixonado pela outra. E não ia voltar atrás. Não era certo, não era justo. Aquilo tinha de acabar e teria de ser naquele momento. O grande problema é que ela fincou o pé. E despeitada, não aceitou ser descartada. Quando entre lágrimas, a Beatriz me disse aquelas palavras, eu percebi o que tinha acontecido. A Joyce tinha contado tudo para ela. E mais do que isso, percebi que não tinha mais volta. Você não faz nada, você. Nem você, nem a minha irmã. Como é que vocês puderam fazer isso comigo? Quer saber? Vocês dois se merecem. Pode ficar com ela. Faça bom proveito. Vai procurar por ela, vai. Porque entre nós, ó, tá tudo acabado. Não me procure mais. Eu acho que foi só naquele momento que eu percebi a extensão da burrada que tinha feito. Já estava arrependido há algum tempo, mas foi só naquela hora que eu percebi a dimensão da besteira, da estupidez que eu tinha feito. E também foi só nesse momento que eu percebi de fato o quanto gostava da Beatriz. O grande problema é que mesmo me dando conta disso, acabei insistindo no erro. Na hora, eu não sei, eu me senti tão humilhado e tão carente que acabei ficando com a Joyce. Só para fazer ciúme na irmã. Eu sei, coisa boba, coisa infantil, mas é que na hora terminei o namoro com a Beatriz e já engatei um novo romance com a Joyce. E depois disso, teve momentos em que, não vou negar, me senti confuso, achando que já tinha esquecido da Beatriz. E começado a gostar da sua irmã. Até que chegou o dia em que vi a minha ex-namorada abraçada com outro cara. Ah, meu Deus do céu, como aquilo me doeu. Aquela cena me deixou tão arrasado. Aquela cena me deixou tão para baixo, mas tão deprimido. Eu senti vontade até de morrer. Eu senti vontade até de morrer. Nem sei dizer o que se passou pela minha cabeça. O meu único consolo nessa hora era a Joyce. Não era a mesma coisa que ter a Beatriz, mas pelo menos eram parecidas. E eu ia me enganando. Só que uma outra surpresa me aguardava. Um dia, assim do nada, no maior sangue frio, a Joyce terminou tudo comigo. Simplesmente acabou o namoro. Olha, não sei o que foi mais deprimente. Se o fim propriamente dito ou a justificativa que ela deu. Ah, Luciano, eu sei lá. Eu enjoei. Eu acho que não era bem isso que eu queria. Você me entende, né? Ela ainda perguntou se eu entendi. Se bem que pensando melhor, talvez eu até entenda. Sabe, porque eu acho que lá no fundo, você nunca gostou de mim de verdade. Tudo o que você queria era ter aquilo que pertencia à tua irmã. Olha, não duvido nada que você já não esteja planejando dar o bote nesse novo namorado que a Beatriz arranjou. Um amigo um dia me falou sobre isso, há muito tempo atrás, que às vezes acontece situações semelhantes entre irmãs gêmeas, de uma ser obcecada pelo que a outra tem. Será que é verdade? Será que você se desinteressou por mim
Só porque percebeu que a tua irmã estava gostando desse outro cara? Sinceramente, não sei. De qualquer modo, sei que, no nosso caso, eu também tive uma parcela grande de culpa. Afinal de contas, fui eu quem procurou sarna para me coçar. Não devia ter começado aquela palhaçada. Aquela brincadeira boba, fingindo que tinha me confundido, só para tirar uma casquinha. Bem feito para mim. Bem dizem que excesso de malandragem atrapalha. Às vezes eu me pergunto se a tua irmã ainda estaria comigo, não fosse tudo o que aconteceu. Quando penso que talvez estivesse, eu sinto uma raiva de mim. Eu sinto um arrependimento. Só que o arrependimento sempre chega tarde, né? Sabe, o mais irônico nisso tudo é que eu tinha duas e agora não tenho nenhuma. Tinha as duas meninas mais bonitas da rua, a meus pés, me querendo, me desejando. E no fim, acabei sozinho. Francamente, não sei em que momento eu sofro mais. Se é quando vejo a tua irmã passando de mãos dadas com aquele cara, toda feliz, ou se é quando escuto mais um não da tua boca, Joyce, quando te proponho reatarmos o nosso namoro. Eu fui malandro, reconheço. Já disse isso lá no começo dessa minha carta. Não agi direito, sei que mereço castigo. E sinceramente, em certas horas, acho até que foi melhor assim. Não consigo me imaginar do teu lado, Joyce, vendo a Beatriz com outro homem. E também não sei se suportaria o contrário, te ver abraçada com outro, estando com a tua irmã. Sei que talvez eu não esteja conseguindo me fazer entender. Na verdade, às vezes nem eu mesmo me entendo. Só sei de uma coisa. Estou sofrendo por amor. Embora meus sentimentos estejam todos bagunçados. Tem horas que eu penso que gosto de uma, e dali a pouco já acho que é pela outra que estou sofrendo. Sabe, é tanta confusão na minha cabeça. Não sei o que pensar. Não sei o que fazer. Me sinto perdido. Desorientado. Querendo ir para um lado, depois indo para o outro. E o pior, sabendo que nenhum desses caminhos vai me levar a lugar nenhum.